Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos pra cima. Eu quero só fazer uma correção que ontem eu disse que era o dia 63, mas hoje que já tem tanto dia que às vezes me confunde. Mas tá tudo bem. Vamos pra cima. Vamos fazer acontecer nesse dia maravilhoso. Olha, ontem nós tivemos uma live à noite, foi top, viu? Entreguei um conteúdo assim muito bacana pra você que pensa em abrir aí o seu próprio negócio. Ela ficou salva aqui no meu perfil, ficou salva aqui também no YouTube. E foi assim muito gratificante mesmo poder compartilhar esse assunto. E eu já tô assim trabalhando com algumas ideias para poder trazer durante as quintas-feiras, né, essa live na parte da noite, para poder falar sobre negócios, falar um pouquinho sobre a minha experiência, né, como empreendedora e poder estar ajudando, né, auxiliando muita gente aí que quer também começar por esse caminho. Então, se você quiser, já vai me acompanhando aí, eu tô sempre divulgando aqui nos meus status, no meu feed, sobre esses novos projetos que estão surgindo aí. Meu Deus. O gato tá falando. O gato tá falando. Pareceu uma criança. Bom, nós estamos aqui mais uma manhã para glorificar o nome do Senhor, para exaltar, né, a Ele, dizer que Ele é santo, que Ele é bondoso, maravilhoso, é o Deus da nossa vida e é tudo que nós precisamos e necessitamos para sobreviver, né, para continuar. E é muito gratificante poder servir a Deus, é muito gratificante poder fazer parte do propósito dele, é muito gratificante entender, né, sobre os mistérios dele e o propósito que ele tem para as nossas vidas. E eu te convido a abrir a sua Bíblia lá em Salmos 42. Nós vamos falar um pouquinho sobre prisões da alma. É algo assim que ontem eu estava refletindo um pouco sobre isso e eu percebi o quanto muitas pessoas acabam se impedindo, né, de fazer as coisas acontecerem, acabam impedindo de realizar os seus sonhos, seus objetivos, porque fica preso, né, a sua alma fica presa em muitas emoções, em muitos sentimentos, e aí ela não consegue prosseguir e isso acaba deixando ela um pouco mais frustrada, né? Então é preciso realmente tratar desse assunto. E a gente vai bater um papo sobre isso. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, deixa aqui seu like, se inscreve no canal. Todos os dias nós estamos com esse desafio, né, de trazer uma live aqui, trazer uma palavra abençoada, vai até o final do ano, em nome de Jesus, se assim Ele permitir. E todo dia é uma palavra nova, a palavra de Deus ela se renova todos os dias, isso é maravilhoso. Às vezes você lê um versículo e ele fala de um jeito e no outro dia você fala de outro e assim nós vamos crescendo em graça e em conhecimento. Amém? Vamos abrir lá em Salmos, né, 42, do 1 ao 5. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, de dia e de noite. Enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com uma multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Não sei se você conhece uma canção que é Aquieta Minha Alma, né, do Ministério Zoe, que ela fala no começo essa passagem, eu ainda não tinha assim meditado no dela. Já ouvi várias vezes, e ontem eu estava meditando nessa passagem especificamente, e ela fala assim o quanto a nossa alma, né, ela, no caso do autor que escreveu aqui, como a alma estava aflita, estava inquieta por ansiar mais de Deus, por querer mais de Deus.
E na verdade a nossa alma ela fica assim, ela quer se conectar com Deus, mas às vezes a gente não consegue fazer isso por conta das prisões, né? E quais são essas prisões da alma, né? Quando alguém faz algo para você que te machucou, que te entristeceu, e você fica magoado, então a mágoa em si acaba sendo uma prisão, porque você não consegue prosseguir, você não consegue perdoar aquela pessoa, você não consegue se comunicar com ela de forma agradável, né? Sempre vai ficar ali remoendo, e quanto mais você fica remoendo aquela mágoa, mais fica assim, vivendo aquele sentimento, mais ainda a sua alma fica presa. E uma alma presa não tem como realizar o que precisa realizar, não tem como conquistar o que precisa conquistar, porque a sua alma, ela precisa realmente estar limpa, estar leve, e isso é um desafio muito grande, de você poder blindar a sua alma, blindar a sua mente, realmente não é fácil. E é por isso que a gente sempre precisa dessa ajuda, né? De esperar em Deus, de buscar em Deus esse refúgio, de buscar em Deus essa fortaleza. Outro tipo de prisão de alma que pode ter, que você acaba deixando assim, além da mágoa e do rancor, acaba sendo o ódio também, né? Tem gente que se sente magoado por alguém, mas não odeia aquela pessoa. E tem outras pessoas que já odeia, assim, sabe? E sente uma raiva muito grande, que não pode nem ver aquela pessoa e já fica assim... além de se irar, fica com uma raiva, né? E acaba pecando e deseja o mal para aquela pessoa, sabe? E fica alimentando aquela raiva, aquele ódio dentro do coração, que também acaba sendo aprisionado, né? A sua alma acaba prendendo os sentimentos que precisam ser liberados para poder você prosperar. Então, isso acaba impedindo realmente essa prisão acaba impedindo você de alcançar o que precisa alcançar. Michelle, por que tu fala que acaba impedindo? Porque enquanto você poderia estar usando a sua cabeça, né, a sua inteligência para buscar conhecimento, para buscar criatividade, para buscar novas ideias, você não consegue porque está ocupado remoendo algum sentimento, sentindo raiva de alguém. Então o seu tempo ele acaba sendo reduzido porque você acaba ficando ali remoendo aquela mágoa, aquela raiva, e acaba impedindo você de alcançar realmente o que precisa alcançar. E essas prisões, elas são meio que um bloqueio, né? Na verdade, são coisas que precisam ser resolvidas com pessoas que é necessário haver o perdão, né? Para poder se livrar daquilo dali, para poder sair daquele sentimento. Outro tipo de prisão de alma que existe é você, algumas pessoas no caso, andar ou na depressão ou na ansiedade demais, sabe? Ao extremo de ter uma depressão no sentido de não conseguir realmente fazer nada. E o que é depressão? É excesso de passado. É alguma coisa que aconteceu no passado dela, que naquele momento era muito bom, mas de alguma forma ela perdeu aquilo dali. E pelo fato de ela ter perdido, ela fica ali com um sentimento todo o tempo se lamentando, diz assim, nossa, eu devia ter feito isso, eu devia ter vivido isso, ai, por que eu não tô vivendo isso? E o sentimento é tão pesado, tão forte, que às vezes a pessoa quer até se suicidar, né? Porque ela não consegue mesmo se adaptar àquele novo ambiente ou se adaptar a novas situações que estão acontecendo na vida dela. Ela fica só pensando no passado. Acho que foi, não sei se foi segunda ou se foi terça que nós assistimos um filme aqui. Como é que é o nome do filme, meu Deus? Liberdade. Um Sonho de Liberdade, o nome do filme. E eu achei muito, muito interessante, né, a forma como aconteceu, de um senhor que já estava há 50 anos na prisão, e depois disso ele recebeu uma liberação condicional, né, uma prisão condicional, que a pessoa vai só de vez em quando na prisão, né? Ela pode sair, pode trabalhar, pode fazer algumas coisas, mas precisa prestar conta, né, da vida dela. E quando ele se viu num novo momento, em um novo ambiente, ele já tinha uns 60 e poucos anos,
E ele tinha que trabalhar, né? Ele tinha que se comunicar e se relacionar com outras pessoas. A rotina dele era totalmente diferente do que ele vivia na prisão. Então ele se encheu ali de um sentimento onde ele percebeu que ele não podia mais, ele não dava conta, ele achava que aquilo era pesado demais para ele. E ele não podia voltar para a prisão, né? Então o que foi que ele fez? Ele acabou se suicidando. Ele ficou tão assim preso no passado dele, tão, sabe, de ficar se lembrando das pessoas, de tudo que ele fazia, para ele era bom, né, na prisão, no que ele vivia, já estava há 50 anos, é bastante tempo. E ele não conseguiu se adaptar à nova realidade, né? Então, por isso ele acabou se suicidando. E isso, de certa forma, é uma prisão da alma, porque ele se encheu ali do passado dele, que ele se enxergou ali como se ele não conseguisse viver mais o presente nem o futuro. Ele não tinha nenhuma alternativa, né? Ele percebia, assim, que eu não vou conseguir me adaptar, eu não vou conseguir passar por tudo isso, eu não vou conseguir, sabe, me desenvolver, nem crescer, nem fazer nada, eu tô sozinho. Ele se sentia sozinho e tava num trabalho totalmente novo, onde ele nunca tinha feito antes, então era tudo muito diferente. E ele não viu outra alternativa senão se matar. E isso acaba acontecendo com muita gente realmente que viveu por momentos de depressão. Teve um momento na minha vida que eu também pensei no suicídio, né? Mas graças a Deus isso não aconteceu. Mas no meu caso foi até besteira falar isso, mas no meu caso foi por causa de um relacionamento que acabou. Então eu estava vivendo no passado e a minha alma estava aprisionada, porque eu achava que eu não ia conseguir mais ninguém depois disso, que ninguém ia me amar, que ninguém ia, sabe, ficar comigo. E hoje eu tenho um marido maravilhoso. Então não sei nem como isso passou pela minha cabeça. Coisa de adolescente, né, de jovem, assim, de 18 anos que não sabe o que é da vida. Mas isso passou pela minha cabeça. Isso passou realmente de tirar minha vida, porque eu achava que não tinha mais solução. Então, isso foi uma prisão que eu tive naquele momento, mas que, graças a Deus, isso me libertou, né? Então, são prisões, esses tipos de prisões, ele acabam nos impedindo de fazer o que precisa ser feito, de conquistar o que precisa ser conquistado, né? Outra prisão que eu tinha também na minha experiência tinha uma mágoa assim muito grande em relação ao meu pai, né? De uma situação em que eu precisei dele e eu não pude contar com ele. Então isso encheu meu coração assim de um sentimento muito ruim. E foi um processo para mim poder perdoar ele. Foi um processo para mim poder, sabe, me livrar dessa prisão. Entenda que a partir do momento em que você se permite ser aprisionado, em que sua alma fica aprisionada, você realmente não consegue, não dá, fica toda hora voltando pensamento, sabe? E vinha toda hora a cena na minha cabeça, e o quanto que eu chorei por conta disso, o quanto que eu me lamentei, o quanto que eu não conseguia nem olhar na cara dele, nem da esposa dele. Foi assim, uns momentos assim bem críticos, e a gente não consegue prosseguir, fica meio que parado ali, fica meio que realmente o que é prisão. É algo assim que te deixa numa bolha que você não consegue sair, você não consegue enxergar os muros, você não consegue enxergar nada, você só fica preso naquela situação que parece que não tem futuro. E o pior de tudo é que é muito comum as pessoas estarem dentro da igreja e mesmo assim se sentirem presas. E mesmo assim, sabe, ter essa mágoa, esse rancor, esse ódio dentro de si. Outra coisa que aprisiona a alma, que eu falei da depressão, é também a ansiedade. Tem gente que tem síndrome do pânico, que sabe que fica pensando muito no futuro, fica numa expectativa tão grande assim, que coloca uma pressão sobre si mesma e acha que não vai dar conta, que não vai conseguir, e acaba realmente entrando em colapso e fica presa ali. E não consegue dormir, não consegue se alimentar, às vezes precisa de medicamento. Então isso também é uma prisão da alma, de tanta ansiedade, de tanta preocupação, sabe, de ficar pensando, e a própria Bíblia nos orienta, né, que nós não devemos andar preocupados, nem ansiosos com coisa alguma, né, e sim confiar no Senhor. Então, quando você passa a confiar no Senhor, como o Salmo fala, né, perguntando para a alma, por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, porque Ele é o meu
auxílio e ao Deus meu. Então, quando nós reconhecemos que nós precisamos de Deus, quando nós reconhecemos que a nossa alma precisa de Deus, e o interessante é que o autor fala para a própria alma, então sabe, é a questão da mente, da sua mentalidade, falar para o seu coração, falar para a sua alma que ela precisa esperar em Deus, que ela precisa abrir mão dessa mágoa, abrir mão desse rancor, abrir mão dessa ansiedade, abrir mão desse ódio. Outra prisão que gera muito na alma também é o complexo de inferioridade. Quando você fica se enxergando menor do que as outras pessoas, quando você acha que você nunca vai ser bom o suficiente, quando você acha que todo mundo vai ser bom, que o negócio da outra pessoa é bom pra você, ou melhor, é melhor do que você e você nunca vai ser. Sabe, ficar comparando com o concorrente, ficar se comparando com as outras pessoas que tem até um pouco mais de conhecimento que você, mas talvez tenha porque você não buscou esse tipo de conhecimento. Então, quando a gente fica se enxergando menor do que todo mundo, isso também aprisiona a nossa alma e a gente não consegue prosseguir, não consegue seguir em frente, não consegue fazer o que precisa ser feito. Todas essas prisões, elas criam um bloqueio, uma barreira e não deixam a gente prosseguir. Então, para desfazer tudo isso, é um processo, não é da noite pro dia, não é tipo... Primeiro começa com uma decisão, assim, eu decido não ter mais esse tipo de sentimento, eu decido não me afogar nesses sentimentos, eu decido não ficar mais preso nesses sentimentos e buscar outras alternativas, né, de começar assim, a enxergar mais como a imagem e semelhança de Deus, se começar a ver o amor de Deus, quando você entende o amor que representa aquela cruz que Ele morreu por mim e por você, você percebe que naquele último momento em que Jesus esteve lá, Ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Olha só a condição que ele estava. Ele estava numa cruz, sabe? E todo mundo ali atacando ele, falando muitas besteiras, falando assim, coisas realmente desagradáveis. Aí ele apanhou bastante, fez muita coisa, mas mesmo assim ele ainda amou aquelas pessoas. Então, se Deus, se Jesus, que é o próprio Deus em vida, né, que é o maior do que todas as coisas, que passou por muito mais do que qualquer pessoa pode passar na face da terra, se ele conseguiu perdoar, por que eu não consigo? Sabe, às vezes a gente parece que quer mesmo ficar preso naquele sentimento. Tem muita gente que parece que quer sentir aquilo, que não quer se desfazer, que não quer abrir mão daquele rancor, daquela mágoa, daquele sentimento. Ah, eu não vou perdoar fulano de tal, não. Ele fez isso e isso comigo. Ah, ele não merece isso. Ele não merece o meu perdão. Ele não merece ficar comigo, conversar comigo. Ele não merece isso. E aí eu pergunto, e você merece o amor de Deus? E você merece o sacrifício que foi feito na cruz? Nós não merecemos. Nós não merecemos. E quando a gente entende isso, qualquer coisa que qualquer pessoa possa fazer por nós, que nos magoe, é pequeno comparado a tudo que Jesus passou. Então é uma questão de mudar a visão, de mudar a ótica mesmo. Dizer assim, não, eu não vou mais permitir que isso aprisione minha alma. Eu não vou mais permitir que eu fique numa situação em que Deus ele não vai poder me abençoar, nem agir ao meu favor, porque eu estou ali sendo uma pessoa egoísta com aquele sentimento preso dentro de mim. É uma questão de decisão, de escolha. Para a pessoa sair da depressão, é uma questão de decisão também. Ah, Michele, as pessoas às vezes precisam de psicólogo. É verdade, mas até para ela ir no psicólogo, ela vai precisar decidir. Até para ela poder compartilhar com alguém aquilo que ela está sentindo, ela também vai precisar decidir. Então é uma questão de decisão, de olhar para a cruz, de olhar para o sacrifício que Jesus teve por nós, por mim, por você, e entender que o amor dele nos basta. Uma coisa que eu aprendi esses últimos dias foi que quando alguém oferece para você algo ruim em relação a palavras, em relação a ações, isso ali é o melhor que ela tem. E a gente não pode fazer nada a respeito. Sabe, quando a gente fica... Por exemplo, eu era uma pessoa assim muito... muito crítica em relação a quando alguém ficava me devendo, né? Eu não gostava muito. E não gosto, né? Ninguém gosta de os outros ficar devendo ela. Só que
eu aprendi que é necessário perdoar essas pessoas. E isso é difícil, é desafiador, porque vem na cabeça assim, essa pessoa tem dinheiro para comprar isso, mas não tem dinheiro para me pagar, né? E ficava vindo esse tipo de pensamento na minha cabeça, mas foi tratado isso, tô buscando tratamento, né? Tá tratando todos os dias, mas já amenizou muito, muito mesmo. Essa semana meu marido tava falando sobre isso, né? Que eu já mudei nesse sentido. Então é tudo um processo. Quando você aceita a mudança do Espírito Santo em você, tudo vai se transformando. E é necessário que isso seja notável na vida de outras pessoas. É necessário que outras pessoas olhem para você e consigam identificar Jesus, consigam identificar essa mudança. Mas, às vezes, nós escolhemos ficar presos ali naquela bolha porque é mais confortável, porque você viveu a vida toda com aquele sentimento e abrir mão dele é difícil. Dizer assim, eu te perdoo, não é realmente fácil. Mas é necessário, porque não tem como você receber as bênçãos de Deus sem você perdoar o seu irmão. Isso está na Bíblia, né? É lei clara. Só que, às vezes, realmente as pessoas ficam se martirizando, ficam, sabe, se prendendo naquilo dali, quando, na verdade, é necessário abrir mão. É necessário seguir em frente. É necessário olhar para eles com um olhar de amor. Porque o amor é que nos aperfeiçoa. Quando você se sente amado por Deus, quando você busca esse amor todos os dias, ele vai transformando o seu coração, vai liberando, vai abrindo as portas da prisão da sua alma e vai liberando outro tipo de sentimento. E o amor é o maior do que todos, né? Então, quando você recebe esse amor de Deus, quando você aceita ele mudar a sua vida, transformar ali o seu coração, você vai poder conseguir dizer para sua alma, espera em Deus. Porque às vezes é inevitável um momento de tristeza, onde a alma tá ali aflita, sabe? De não saber realmente o que fazer, de não saber que caminho seguir, e isso é normal. Mas nesses momentos é que a gente tem que buscar realmente o Senhor. É colocar a nossa esperança, a nossa expectativa, as nossas aflições e dizer assim, meu Deus, realmente eu não sei o que fazer, mas Tu sabes, Tu me conheces, então me dá uma direção, me mostra o caminho. Por incrível que pareça, a gente está entrando no terceiro mês de 2022, né? E esse processo de mudança assim, na minha mentalidade começou no final de dezembro do ano passado. E desde esse momento, assim, eu nunca mais senti aquela ansiedade, sabe? Aquela vontade de chorar por coisas que eu ainda não vivi, por coisas que sabe, de ficar preocupado com tudo que acontece, com os momentos assim, nossa, e se faltar, nossa, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, sabe? Eu ficava muito preocupada mesmo, todos os dias, todos os momentos, às vezes eu não conseguia dormir. Mas quando eu entendi que realmente a minha alma, ela precisava desse refúgio em Deus, precisava dessa conexão com Deus diariamente, porque o que eu quero esclarecer? Eu sou da igreja desde os 8 anos de idade, então passei acho que alguns meses afastada, mas logo voltei e eu nunca tinha tido uma conexão tão grande como eu tô tendo agora com Deus, porque eu buscava assim a Deus, mas não todos os dias. Era tipo de vez em quando eu tava na igreja, às vezes eu lia a Bíblia, tinha às vezes que eu lia assim todos os dias, mas não era a mesma coisa como eu tô lendo agora, de você meditar na palavra, de você mergulhar e comparar aquilo dali com a sua vida. Então, tudo isso tem ajudado a não ficar mais com o coração ansioso, a não ficar mais preso em umas situações em que a alma ela quer ficar ali, sabe? A sua alma ela quer esses sentimentos, ela quer ser preenchida de alguma forma. E quando você preenche com o amor de Deus, quando você preenche com a intimidade que você vai buscando em Deus, você consegue enxergar situações de outra maneira, de outra forma. E aí você consegue crescer, você consegue prosperar. Porque a sua mente, ela não tá, a sua alma, ela não tá presa, a sua mente também não tá presa naqueles sentimentos de preocupação, de ansiedade, sabe? De sentimentos onde você não consegue nem tomar uma atitude, nem agir, porque tá muito preso ali naquilo dali.
Entendeu? Então, realmente é uma questão de escolha. Quando eu decidi buscar esse relacionamento de intimidade, quando eu decidi entender que Deus ele é maior do que eu pensava, é muito maior do que simplesmente ter a salvação, que é muito maior do que tudo aquilo que eu já tinha visto na vida, então eu precisava conhecer mais desse Deus. Então, quando você decide se aproximar mais dele, a sua alma ela vai automaticamente sendo liberta. Ela vai automaticamente, sabe, sendo livre aos poucos. E aí você não é uma pessoa extremamente ciumenta, você não é uma pessoa assim que fica com raiva a qualquer hora de todo mundo. Você é uma pessoa um pouco mais amorosa, mais bondosa, porque os frutos do Espírito eles vão surgindo através da sua vida. Mas para isso acontecer, realmente é preciso ter uma intimidade. É um relacionamento de todo dia, de todo dia. Imagina se você passar uma semana sem falar com seus filhos ou com seu marido. Uma semana, 2 semanas, falar uma vez por mês. Que tipo de intimidade você vai conseguir ter com a sua família? Não tem como você se relacionar bem com pessoas que você não conversa, com pessoas que você não convive. E pelo fato de a gente não ver assim o Deus ali naquele momento, né, a gente acha que não precisa dessa conversa diária, mas precisa. A nossa alma ela anseia por alguma coisa. Então que esse anseio dela venha a ser preenchido com o amor de Deus. Que no dia de hoje você venha refletir o que tem aprisionado a sua alma. É a ansiedade? É a depressão? É o complexo de inferioridade? É o ódio? É a mágoa? É o rancor de alguém? Se tem algum desses sentimentos aí te aprisionando, libere perdão. Toma uma decisão. Não deixe que isso venha impedir Deus de agir na sua vida. Não deixe isso impedir de os seus sonhos serem realizados. Faça o que precisa ser feito para que Ele venha agir sobre a sua vida, para que Ele venha tomar a direção da sua vida. Eu lembro que algumas semanas atrás teve uma pessoa que estava pregando lá na igreja e ela chamou lá na frente, acho que foi em janeiro, né? Ela chamou lá na frente as pessoas para orar, para tipo liberar perdão, né? E naquele momento eu senti assim uma paz tão grande, uma alegria tão grande no meu coração, porque não estava presa, eu não estava magoada com ninguém. Eu já tinha perdoado meu pai, a esposa dele, ela é o que pra mim? Ah, minha madrasta, né? A esposa dele, eu já tinha perdoado eles, eu já tinha perdoado algumas pessoas que estavam me devendo, eu já tinha perdoado, sabe, liberar esse sentimento. E naquele momento que ela fez aquela oração, eu só conseguia só ficar sorrindo, eu dizendo, meu Deus, obrigado. Senhor, obrigado por libertar a minha alma. Obrigado por tirar todas as prisões que estavam na minha alma. E essa sensação de alívio, ela não tem preço. Sabe, de você estar simplesmente assim, liberto, livre, para poder fazer o que precisa fazer, para poder ir atrás dos seus objetivos e não estar mais com a sua mente preocupada com essas situações. E isso é maravilhoso. Então, que no dia de hoje você venha buscar esse sentimento. E se você não tem nenhuma prisão, glória a Deus por isso. Então, ensine outras pessoas a não ter também. Porque é isso que é feito o reino. É por esse motivo. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças te damos, meu Deus, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é bom e a tua misericórdia, meu Deus, ela dura para sempre. Obrigado, meu Deus, por ter morrido naquela cruz para nos salvar e por ter, meu Deus, estado conosco em todos esses momentos, em todas essas circunstâncias. Meu Deus, que nesse momento Tu venha mostrar, meu Pai, para cada um de nós se há algo que aprisiona a nossa alma. E se tem essa prisão, meu Deus, que o Senhor venha nos ajudar a se desfazer dela. Nós não queremos ficar presos, porque nós nascemos para ser livres, porque o Senhor nos libertou. O Senhor, através do seu amor e do seu sacrifício, nos trouxe a liberdade. E nós somos livres. Hoje nós podemos falar que somos livres. E nós não queremos mais ficar presos na nossa alma. Nós não queremos que a nossa alma fique angustiada. Nós não queremos que a nossa alma fique, meu Deus, ansiando por coisas que ela não pode se encher. Nós queremos que a nossa alma seja cheia de Ti, cheia do Teu amor, cheia da Tua bondade, cheia, meu Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Que o Senhor venha tomar conta das nossas vidas e que possamos sempre estar no centro da Tua vontade.
em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Que você tenha um dia excepcional, que essas prisões elas venham se desfazer assim da sua vida, que você realmente possa entender que é necessário abrir mão de tudo isso para poder continuar crescendo no reino de Deus, tá bom? Um beijo no seu coração e até amanhã às 6h27.